E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Mais um vídeo para você. Quero pedir a você para compartilhar. Aproveita aí, aperte o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo for ao ar. Lembrando sempre que todo dia tem um vídeo aqui no canal. Vamos conosco nessa jornada? Quero hoje compartilhar um texto, na verdade, uma reflexão. Uma reflexão que o próprio Jesus, ele, no ensinamento dele, ele quis que nós ficássemos muito alerta. Ele falou assim, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nunca deu um ensinamento que não fosse algo de suma importância, porque ele é a verdade. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus e habitou entre os homens. Ou seja, o próprio Deus é a própria palavra. Ele é. E ele, nos 3 anos e pouco que passou entre nós, como homem, ele deixou algumas lições e alguns aprendizados que são fundamentais para que nós viéssemos conseguir permanecer na sua presença. Quando ele fala sobre vigiar e orar, de 2 questões do mesmo polo. A vigilância e a oração, eles andam juntos, de mão dada. Eles são da mesma família. Se você é uma pessoa que ora muito, mas vigia pouco, certamente você vai se frustrar, porque você vai se pegar sendo vencido pelos demônios, o diabo te dando uma rasteira e você dizer, pô, eu oro tanto, e por que ocorreu isso comigo? Só que quando Jesus fala vigiai e orai, ou orai e vigiai, e em Marcos ele chega a dizer olhar, orar e vigiar. Acrescentou mais uma. O olhar, a observação. Muitos de nós não conseguimos fazer essa análise. Uma vez os discípulos perguntaram, Senhor, quando vai ser o fim do mundo? Ele falou, vocês conhecem as estações? Quando vai ter sol? Quando não? E não sabem observar os sinais. Eu e você temos que entender que há coisas que dão sinais. E por isso, muitas das vezes, nós oramos, mas não vigiamos. E isso acaba que, no final dessa trajetória, geralmente o resultado é decepcionante. Você e eu precisamos entender que quando 1 Coríntios 10:12 diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia, aquilo não está ali simplesmente por estar. O apóstolo Paulo está dizendo, quem está de pé tem que cuidar para não cair. E muitos de nós, às vezes, não entendemos essa verdade. A Bíblia diz assim, tudo que está escrito para o nosso ensino foi o que foi escrito. Ou seja, eu e você temos que entender que nada está na Bíblia por um acaso. Tudo tem um propósito de ensinamento. Quando fala para orar e vigiar, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, há pessoas que desvirtuam tanto esse texto que quer dizer o seguinte, na verdade, eu caí na prostituição porque a carne é fraca, né? Sabe como é que é? Deus tem que entender. Só que nenhum pecado é comparado a esse texto, porque esse texto não está falando disso. Está falando que a título do homem, a carne, ela busca as coisas desse mundo. O espírito busca as coisas ligadas a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que
o nosso espírito que estava desconectado com Deus, ele volta a se conectar com Deus. E fica aquela luta do espírito com a carne. A carne dizendo, vamos orar. Vamos ler... desculpe. O espírito dizendo, vamos orar. Vamos ler Bíblia. Vamos evangelizar. Vamos verdadeiramente tratar as pessoas bem. Vamos fazer o bem. Vamos jejuar. Vamos para a igreja. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aí a carne vai dizer o seguinte, não, nada disso. Vamos ficar por aqui. Que negócio de igreja? Não precisa ser tão santo assim não. Uma vez por mês tá bom. E o Espírito dizendo, vamos, rapaz. A qualquer hora a trombeta vai tocar. Esses tormentos vão acabar. Vamos continuar marchando. Levantar e andar, porque não é aqui o vosso descanso. E a carne dizendo, para que tudo isso? Jesus já fez todo o sacrifício. Não precisa mais não. Quando você levanta para fazer qualquer coisa de Deus, a carne diz o seguinte, não vou não. É nessa hora que o Espírito tem que se impor e dizer, vamos embora agora. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito para que não façamos a vontade de Deus. Ou seja, a carne está sempre na oposição. Está sempre buscando ir fazer a sua vontade. O Espírito está pronto. Ele está disposto. Quando você começa a orar, o Espírito já se posiciona já e opa, estou aqui. Vamos nessa conexão. A carne não. A carne sempre puxa para trás. Então quando a Bíblia diz orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é isso. Não é licença para você e eu pecar. Agora vai uma dica. Se você tem esse pensamento, certamente você vai ficar fora do céu. Não é porque Deus quer que você fique. É porque o céu é uma escolha. Deus predestinou todo mundo para a salvação, toda a humanidade. Nós temos o livre-arbítrio para pecar. Livre-arbítrio para ir para o inferno. Então, a escolha de ir para o céu é nossa. Não é de Deus. Ele já fez a escolha de salvar a humanidade. A Bíblia diz que Deus fez a escolha de salvar a humanidade pela loucura da cruz. Ou seja, Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Foi para o céu e vai voltar para nos buscar. Isso aí já está feito. Cabe a mim e a você entendermos que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, Deus te dê graça. Que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Lembrando, curta, compartilhe o canal e vamos em frente.